Olha ele aí. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 17 de novembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje a pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus do Ministério Missão Vida. É a nossa menina da mesa de hoje, hein? O pastor Manuel de Matos, da Igreja O Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, na nossa querida Duque de Caxias. O pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, nossa querida Belfor Roxo, cidade do amor, que maravilha. Muito obrigado a você que acompanha a gente em todos os lugares, sempre muito bom ter você com a gente aqui no nosso Debate 93. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. A 93 FM fez, durante o mês de outubro, uma longa campanha sobre a questão do câncer de mama, e nesse mês de novembro, que é conhecido como Novembro Azul, estamos fazendo a campanha sobre o câncer de próstata. Daqui a pouquinho vou apresentar a você uma reportagem da nossa equipe de jornalismo e você vai acompanhar com a gente. Afinal de contas, esse é um assunto de interesse público. Entenda, uma emissora de rádio, ela deve prestar serviços à comunidade. Nós temos feito isso aqui todos os dias ao longo desses 20 anos e queremos ir muito mais longe, com a graça de Deus, servindo a nossa comunidade e, para nós que somos cristãos, servindo primeiramente ao nosso Deus e Pai. Hoje o tema do programa: um ouvinte nosso dizendo: tenho me sentindo oprimido e pressionado pela angústia. Você vai observar que a palavra angústia aparece nesse texto várias vezes, que revela que esse nosso ouvinte, ao escrever, está de fato angustiado. Por mais que eu tente fugir, esse sentimento me acompanha e é impossível de ignorar os reflexos na minha mente e no meu corpo. Está mexendo com toda a estrutura do nosso ouvinte. É normal sentir angústia? Uma pessoa que vive angustiada é porque de alguma maneira tem pouca fé? A Bíblia fala sobre angústia. O que fazer quando estamos vivendo o mais profundo abismo da angústia? Qual o caminho para vencer nossas angústias? É um debate daqueles que a gente vai entrar nesse assunto. Vai mexer, hein? Vai mexer, porque tem muita gente que vive angustiada, tá lutando com isso, ou conhece alguém que esteja lutando contra a questão da angústia e precisa demais da graça de Deus, do ânimo que vem do nosso Deus, da paz do Senhor que excede a todo entendimento. Eu tenho certeza, pela fé, que nós vamos ter ao final do programa de hoje uma constatação muito especial de que aquele que vive angustiado pode receber da parte de Deus o alívio, a paz, a força, a coragem, e vamos para frente e vamos vencendo dia após dia, sem pressa, sem correria, mas vencendo de verdade. Batalhas literalmente vencidas e não daquelas que a gente finge que elas não existem. Com a graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Querido pastor Jorge, eu começo ouvindo a sua opinião. O senhor destacou a frase: uma pessoa que vive angustiada é porque de alguma maneira essa pessoa tem pouca fé. Pergunta aqui o nosso ouvinte, eu quero saber, querido, a sua opinião. Não, JR e a todos os ouvintes da 93, a melhor do Brasil, Marcelo e os demais debatedores. Eu creio que não,
porque isso aí são coisas que acontecem no decorrer da vida de uma pessoa. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vamos encontrar algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que, por algum momento em suas vidas, eles passaram por este problema, né? Que é um sufocamento no peito, ansiedade física. Tudo isso aí é um produto daquele que está angustiado, entristecimento, viu? Também fraqueza, desânimo, insatisfação, mau humor. Tudo isso acarreta quando a pessoa, de alguma forma, ele está vivendo um problema e essa angústia ela veio porque ele não conseguiu realizar, quem sabe, um projeto que ele tinha tanta vontade de realizar. Por outro lado, ele se sente que o tempo passou e ele não conseguiu realizar coisas que ele tinha desejo no seu coração. Ele acha que porque ele não merece, ele acha que como eu ouvi uma pessoa falando comigo essa semana, ela disse: será que eu nasci para não ser feliz? Será que a felicidade não faz parte da minha vida? Eu disse: nada disso. Isso aí são momentos que você está vivendo e você tem que superar esse problema. Todo mundo passa isso, pastor? Mundo. Eu acho que a maioria dos seres viventes, dos seres humanos, né? Eu acho que passam em alguma época, algum momento de suas vidas, ele passa por isso. Eu quero ouvir também a nossa menina da mesa, a pastora Carla. Bom dia, bem-vinda. Uma pessoa que vive angustiada é porque de alguma maneira tem pouca fé? Eu acredito que não. Bom dia, JR, bom dia aos nossos pastores, aos nossos queridos ouvintes. Eu acredito que é inerente do ser humano, todo ser humano em algum momento da vida vai sentir-se angustiado por alguma razão. Eu acredito que a série da questão se dá em descobrir a causa do mesmo. Eu acredito que dá até angústia, ainda mais não descobrir por que a angústia está acontecendo. E por ser inerente, eu pesquisando, estudando acerca disso, há o tipo de angústia que é benéfico, aquele que é maléfico. Como assim um tipo de angústia que é benéfico? Alguns sentimentos, e aí vamos para a definição do que seria angústia: estado da alma, a pessoa chega ao extremo de depressão, o mal, ela se sente totalmente aflita, seja por conta de uma insatisfação, uma frustração, um medo, uma expectativa frustrada, enfim. Quando a gente vai para essa análise, a gente acaba percebendo que toda pessoa em algum momento da vida vai sentir. Nesse estudo que eu encontrei, fala-se até de uma criança que ao nascer, o simples fato de não encontrar a mãe, ela se sente angustiada, mas que isso de alguma forma a favorece, porque ela está aprendendo a distinguir a separação dela enquanto parte do corpo da mãe, que era outrora, e quanto o ser indivíduo. Então, com o passar da vida, você vai perceber que algumas angústias vão se fazer necessárias para nos fazer crescer. Uma criança que é deixada na escola, por exemplo, na primeira vez que vai à escola e porventura a mãe não vai ficar lá, ela se sente angustiada, a mãe não está lá, mas é algo que vai fazer crescer. Para uma pessoa que tem que fazer uma prova e ela ali está estudando, de repente ela não consegue ter o domínio da matéria, teve o Enem aí, angustiada, mas vai fazer crescer. Então tem angústias que vêm como um benefício, angústias que vêm como um malefício, mas eu entendo que a cerne, a origem, como tudo isso começa, é o primeiro passo aí para a gente poder desvendar esse negócio. Pastor Manuel de Matos, muito bom dia, seja bem-vindo. Uma de nossas queridas ouvintes aqui no nosso WhatsApp diz: olha, gente, eu estou me sentindo exatamente assim. Eu chego até a duvidar quando alguém me entrega algo da parte de Deus, porque para mim tudo dá errado. É o que compartilha uma querida ouvinte vivendo esse estado de angústia, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes, já cooperando e concordando com tudo que os amigos disseram antes aqui. Eu só acrescentaria o seguinte: a angústia não significa que a pessoa não tenha fé, mas ela deve tomar cuidado, porque a angústia pode ocupar o lugar da fé, se nós não tomarmos cuidado com essa situação. Como já foi muito bem falado aqui, a angústia significa o sufocamento da alma, que anda muito ligada. Eu costumo dizer que a angústia tem uma irmã que anda lado a lado, que é a ansiedade. A ansiedade significa estrangulamento da alma. É como você pegar alguém pelo pescoço e enforcá-la, ou amarrar uma corda, um cinto, algum objeto e apertar. Qual a diferença? É que a angústia, ela sufoca. É como se alguém tapasse o teu nariz e a tua boca e tirasse todo o seu ar. Então, o que é a angústia? Nada mais é do que o medo do porvir.
Na verdade, nós ficamos angustiados porque nos sentimos impotentes diante de situações que a vida cotidiana nos apresenta. Diariamente nós temos desafios, como a pastora disse muito bem, uma criança quando nasce, ela já tem os seus desafios, então ela já vai ter que aprender a lidar com esse sentimento, tendo em vista que os salmos bíblicos são repletos de citações sobre angústias. O apóstolo Paulo fala muito de angústia e o próprio Jesus, para finalizar essa parte, ficou angustiado no Getsêmani quando estava lá e os seus discípulos não estiveram com ele no momento que ele mais precisou. Ou seja, é impossível não passarmos por angústia, mas é possível controlarmos esse sentimento em Deus. Pastor Elison Amaral, pastor da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, nossa querida Santa Cruz, conosco aqui no nosso debate 93 também. Pastor Elison, um dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp, diz: olha, acredito que a pessoa angustiada fica assim por falta de fé. Afinal, alguém que sabe que não pertence a este mundo, como pode ficar abatido diante dos males desse mundo? Se ela fincar a sua fé no reino vindouro, esse tipo de coisa não a abalará. É a opinião de um dos nossos queridos ouvintes. Eu quero entender a sua opinião sobre a opinião do nosso ouvinte, sempre com carinho, com respeito, que é uma das marcas do nosso debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Trocar seu microfone, pastor. Ok, esse aqui tá melhor. Bom dia aos nossos debatedores e aos nossos ouvintes. Primeiro, colocar que em tempo algum a angústia, a ansiedade é proveniente da falta de fé. Isso tem que ficar muito caracterizado já pelas falas dos meus colegas aqui, pastor Jorge, Manuel, a pastora Carla também, de que não é falta de fé. Nós temos o nosso ser humano que é voltado com as emoções. E este fato das emoções te leva a uma variação de atitudes. Cada um reage de alguma forma. O salmista Davi, que é considerado o homem segundo o coração de Deus, era um homem que viveu momentos de angústia, homem que passou por prova. Eu passo por isso também, angústia. Todos nós passamos. Em momento algum, isso poderá ser colocado. Depende de como você vai tratar da sua emoção. Como é que você vai reagir a uma expectativa. Porque nós criamos o tempo todo expectativas. E as nossas expectativas são sempre o quê? Positivas. As nossas expectativas são sempre de vitórias. Então, quando esta vitória que nós planejamos não chega, a gente fica com a angústia. Fui derrotado, eu perdi, mas não é falta de fé, é um comportamento próprio do ser humano. Olha, eu quero agradecer os nossos ouvintes porque eles nos ajudam muito a compor aqui, a construir o nosso debate 93, um deles dizendo: olha, esse debate está falando diretamente comigo. Meu pai falava que estava angustiado e nunca falou o motivo. E domingo ele se enforcou. E eu estou sentindo angústia por não ter uma resposta. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Ouvinte, a gente quer imediatamente trazer uma palavra de consolo, de paz para a sua vida, a despeito dessa luta muito grande. Não existe a menor dúvida de que um momento como esse é de profunda angústia. E por isso a gente está tratando esse assunto de maneira tão séria, o quanto ele é importante em todos os aspectos da nossa vida. Que o Senhor, que é gracioso, que é misericordioso e que sabe do que nós precisamos, e Ele ministre ao seu coração o que você mais precisa. Essa é uma oração que eu aprendi a fazer. Há momentos que eu não sei o que eu preciso, mas eu sei quem sabe. Então eu oro assim: Senhor, ministra ao meu coração o que eu mais preciso. E o Senhor, que é imensamente gracioso, maravilhoso, Ele traz ao nosso coração exatamente aquilo e na medida que nós precisamos. Que assim seja sobre a sua vida, você vai ser alvo das nossas orações. E agora, os homens e mulheres de Deus que nos acompanham, por favor, já estejam em oração por essa nossa querida ouvinte, por todos de sua casa, porque este é um assunto que mexe com ela. Se mexe com ela, mexe com você. Em Cristo nós somos um. Nós nos alegramos com os que se alegram e nós também choramos com os que choram. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas.
Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: você é uma pessoa que vive constantemente angustiado, ou seja, é uma angústia constante. Eu vou dar destaque ao sim, embora seja minoria, tanto por telefone quanto pelo nosso site, mas como é um número de gente que vive constantemente angustiada, 25% dos ouvintes no nosso telefone dizem que vivem dessa maneira, 31% deles no nosso site também vivem dessa forma. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e dizer o seguinte: Marcela, um dos nossos ouvintes aqui, o nome dele é Washington, ele disse que esteve na clínica da família que fica em Madureira, na Praça Patriarca, exatamente para poder se submeter ali ao exame e tentar algum atendimento dentro daquilo que é conhecido no Brasil inteiro como Novembro Azul, não é? E ele dizendo o seguinte: olha, não tem médico, o clínico quando vai me avaliar, vai me encaminhar para não sei quem, enfim, tá difícil para entender aqui porque parece que ele tá bem tenso quando escreveu, mas ele está dizendo o seguinte aqui, olha, o fundo, vê se é isso mesmo, ouvinte, no fundo é o seguinte, é o tempo do exame, a campanha está sendo realizada, os governos é que fazem, nós estamos apoiando isso aqui para informação, mas infelizmente ainda falta muito atendimento e gente preparada para atender e gente suficiente para atender. Então nem sempre é o paciente que não quer. Às vezes a estrutura de saúde que não está pronta ou pelo menos não se prepara para isso. Washington, nós vamos passar aqui a sua informação para toda a nossa equipe de jornalismo, porque é preciso realmente que a gente denuncie, porque nós estamos, como disse o JR, fazendo nosso papel, você está fazendo o seu papel e a gente espera do governo que o governo faça o papel dele. Muito bem, muito obrigado, Marcela, são informações importantes para você que acompanha o nosso debate 93, sua participação sempre muito especial pelo nosso WhatsApp, o 96803-8319, 96803-8319, você pode ligar pra gente, vamos conversar sobre esse assunto, vamos, 2461-0093 é o telefone aqui da 93 FM, é o telefone que toca no nosso estúdio, 2461-0093, vamos conversar também pelo e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Você participa com a gente pelo site. Este programa pode ser visto também aqui através das nossas câmeras. O programa de hoje está sendo gravado e será reprisado sempre a partir das 19 horas. Fica disponível num grande arquivo no site debate93.com.br. Que Deus continue sustentando as nossas vidas. Estamos caminhando na presença do nosso Deus que é todo poderoso. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Manuel de Matos, o senhor destacou a frase que segue esta frase, né? A Bíblia fala sobre angústia, é uma pergunta que faz aqui o nosso ouvinte que encaminhou o e-mail, e nós temos aí, o pastor Jorge já mencionou que vários irmãos da Bíblia passaram por isso, o senhor também mencionou, a Bíblia tem respostas para a questão da angústia, vamos conversar um pouco sobre isso, irmãos? Bom, JR, respondendo até ao ouvinte anterior, não uma moça agora da questão do pai, mas daquele anterior, com todo carinho, que diz que se a angústia é uma falta de fé. Na verdade, nós precisamos nos atentar para o que diz a palavra de Deus, né? Romanos 8:35, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição e tal. Segundo aos Coríntios 2:4, ele diz: porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi. E segundo aos Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, etc, etc, etc e tal. Isso é tão sério que a Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo, ele ora por nós, ele intercede por nós nos nossos gemidos inexprimíveis. O que significa isso? Significa um momento de angústia. Significa um momento de dor. Vai dizer para uma moça como essa que aconteceu esse episódio que ela não deve ficar angustiada, gente. É impossível. Bom seria se nós vivêssemos essa fantasia de que existe uma fé inabalável, de que ninguém passa por angústia, de que somos perfeitos em tudo, mas não é verdade. Pastor fica angustiado, membro fica angustiado, crente fica angustiado, não crente fica angustiado. A angústia é um sentimento que vem para todos. A grande questão aqui é: aonde recorreremos no dia da angústia? E aí a Bíblia sempre tem resposta: invoca-me no dia da tua angústia e eu te responderei.
e tu me glorificarás. É o que a Bíblia diz. Os salmos estão repletos, mas os meus colegas ainda vão falar. Existem respostas aqui significativas, tanto para nos respaldar quanto a alguém ter angústia, como para sobreviver à angústia. Então, se você está vivendo um momento de angústia, saiba, o Senhor cuida de você. Vale a pena ressaltar, desculpa, pastor, vale a pena ressaltar uma coisa que a gente tem que deixar claro. No momento de angústia, normalmente a pessoa se isola. Não faça isso. Há uma base bíblica, quando a Bíblia fala acerca de Noemi, quando se sentiu amarga, queria ser chamada de Mara, queria voltar para Belém, não queria ninguém atrás dela. A Bíblia diz que Ruth coloca-se próximo, diz, olha, onde fores tu, irei eu, onde pousares tu, pousarei eu. Não se isole, porque muitas das vezes em meio à angústia, quando a gente se isola, a depressão é uma consequência a partir desse momento. Uma outra base bíblica que vale a pena ressaltar, Salmo 73, quando se fala acerca de Asaf, que vê a prosperidade do ímpio, se angustia. A Bíblia diz, versículo 2 de Salmo 73, que ele quase se desviou, mas no versículo 17 diz que até que ele entrou no santuário de Deus. Ou seja, em momentos de angústias extremas, não há outro meio para se refazer senão buscar a face do Senhor. E muitas das vezes, meio angústia, a gente tenta fazer isso sozinho, mas não consegue, porque a alma está abatida. Então, busque a face do Senhor, vá ao santuário de Deus, busque a presença do Eterno. Certamente tem rutes que o Senhor vai levantar para estar do teu lado, para contribuir para o teu crescimento, para você se levantar e não se abater. Isso também levando em consideração os problemas psicossomáticos que ela traz para o corpo humano. Não é isso? Cansaço físico, mental, abaixamento da autoestima. Por quê? Porque isso aí faz com que a pessoa fique desestimulada de lutar, entendendo? De ir à frente, de guerrear. Quando Elias foge de Jezabel e senta embaixo de um pé de zimbro, Elias era um homem de fé. Alguns capítulos atrás, nós vamos encontrar Elias vencendo os profetas de Baal, e agora ele foge por causa da ameaça de uma mulher, senta embaixo do pé de zimbro, pede a morte. Por quê? Ele estava angustiado, ele estava sem coragem, ele estava sem ânimo, ele estava sem garra. Mas nós encontramos também no Salmo 86, 7, ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor e se inclinou. Então entendam bem, o problema da angústia vai existir no nosso cotidiano, vai ter momentos que nós vamos ficar decepcionados com alguma coisa e vai bater uma tristeza, e essa tristeza, se nós não lutarmos contra isto, ela vai se tornar algo assim até mesmo crônico. Então o que temos que fazer? Buscar refúgio no Senhor. Ouvinte contando, também me encontro assim, só sei chorar por causa de uma angústia que toma o meu peito e entro em choro dentro de casa, me sinto só por causa da angústia. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte agora dizendo, estou passando por um momento de angústia porque a minha empresa não está indo bem. Eu faço tudo o que posso para que ela se desenvolva, então eu me apego a Deus. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte aqui dizendo que está sofrendo angústia por causa de problemas no seu relacionamento. Outro ouvinte contando que está angustiada porque perdeu seu pai há 2 anos. Outro ouvinte dizendo que o noivo dela é exatamente assim, e já chegou a dizer que Deus se esqueceu dele, né? E ela até diz, o que eu faço para poder ajudá-lo? Ou seja, eu não paro de receber aqui WhatsApps. Os WhatsApps estão bombando aqui, um grande número de pessoas contando as suas experiências. Algumas aqui dizendo, olha, aconteceu isso e por causa disso eu estou angustiado. Outros nem sabem por que estão angustiados, né? É uma coisa que pode ser decorrente de outra, que pode não ter o controle exatamente ali. O fato é que nós precisamos lidar com esse assunto e, ouvinte, conversar de peito aberto, né? Para poder buscar essa saída para um momento difícil e sofrido. JR, os nossos ouvintes, eu queria trazer a palavra do Senhor e trazer depois uma palavra técnica com relação a isso. Salmo 31 diz assim, tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos,
a minha alma e o meu corpo, pois a minha vida está gasta de tristeza. E o salmista vai colocando. Mas um aspecto relevante nesse momento da angústia é o clamor. O clamor a Deus, a convivência com pessoas, porque a tendência do angustiado é ele se recolher, é ele se isolar, entrar na caverna e ali ficar numa luta sozinho. Eu vou vencer, e ele não consegue sair. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você que está angustiado, clame ao Senhor e conviva com pessoas. Vá à igreja, adore ao Senhor, celebre. O segundo aspecto que me preocupa com a angústia é que esta angústia pode chegar a uma depressão, porque a angústia vai te levar ao isolamento e o isolamento vai te levar a uma morte que pode trazer uma série de fatores para isso. Então vem aí a depressão. E um dos maiores males do nosso tempo é justamente a depressão, que começa com o sentimento da angústia, que é uma derrota. Então, para você que está vivendo já uma angústia, que já chegou à depressão ou está perto da depressão, a minha segunda palavra técnica: procure rapidamente um profissional, um psicólogo, um terapeuta, até mesmo um psiquiatra. Porque quando a gente fala de procurar um psicólogo, de procurar uma terapia, de procurar um psiquiatra, eu estou doente, eu estou maluco? Não, amado. Nós passamos por isso. Eu passo por terapia, eu faço terapia e eu estou lá pastoreando quase 700 pessoas, mas eu busco também porque há uma necessidade, nós precisamos disso o tempo todo. Então, na sua angústia, clame ao Senhor, ore, mas não pare de lutar, não se isole e não ache que isso é derrota, porque isso é um ponto fundamental. Você descobrir que está com a angústia é um ponto de partida para você tratar. Se não tratar, pode virar uma depressão. Na verdade, nós precisamos entender que respaldos bíblicos existem muitos. Vocês conhecem muito bem a história de Elias, que o fogo desceu do céu, fez proezas em Deus, e por causa da palavra de uma mulher, obviamente que não estou menosprezando, era uma rainha e tinha poderes tremendos na época, mas ele foge. E a primeira coisa que Elias faz é se isolar. A Bíblia diz que ele pega o seu moço, deixa num determinado lugar e ele vai para o deserto. Só que nesse deserto ele entra numa caverna depois, lá na frente, no Horebe, e ele tem um encontro. Isso representa a misericórdia de Deus em meio às nossas angústias. Significa, eu estou aqui simplesmente para te dizer que você não deve se conformar com a angústia. Mas, querido, não se escandalize com o que eu vou dizer, porque é opinião pessoal. O pastor Manuel de Matos, aprenda a respeitar o seu momento. Sabe, agora você precisa entender por que eu estou angustiado. Por exemplo, eu acabei de perder um ente querido. Você não pode sair rindo, você não pode sair por aí, não, eu tenho Deus, sou alegre, estou feliz. Isso é uma questão de humanidade. É o que diz Eclesiastes 3:4, que diz: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, dois extremos da alegria, né? Então você precisa entender que se você tem uma perda, se você sofreu algo muito grande, é natural nesse momento você estar angustiado. Agora, cuidado, porque o escritor aos Hebreus disse que nós devemos tomar cuidado com as raízes de amargura que entram em nossos corações. Você pode estar angustiado por algo que te fizeram há anos atrás e isso ainda está te machucando. Então você precisa se livrar desse sentimento. Como? Clamando ao Senhor, buscando em Deus. Não há outra alternativa. E não me esquecendo do que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Até os pássaros que não trabalham comem. Você acha que Deus não vai cuidar da sua empresa, cuidar de você? Deus está no controle de tudo, tá bom? Deus te abençoe. Por isso que é bom e importante, o JR até usou uma expressão de peito aberto. Quando você discerne o que está acontecendo, qual é a origem disso, e tem humildade suficiente para reconhecer, por muitas das vezes, angústias que foram produzidas por questões mal resolvidas do passado, isso contribui para você poder se levantar, se reerguer. Há pessoas que vão negando isso. Então, uma falta de perdão, algo que possa ter acontecido no passado, a cerne de tudo é: descubra a origem dessa angústia. E quando você descobrir, vá diante disso
isso para se resolver. Então, coloque de fato a sua confiança no Senhor. A Bíblia de fato é repleta de personagens que vão falar acerca disso, que passaram por isso. Há uma base bíblica em Salmo 119, versículo 50, que o texto vai dizer assim, que o que o consola no dia da angústia é que a palavra do Senhor o vivifica. A palavra de Deus torna da vida, mesmo que a angústia insista em trazer morte. Eu queria lembrá-los aqui, lembrar os nossos queridos e amados ouvintes, com muito carinho sempre aqui com os nossos ouvintes, a experiência de Jonas, eu acho que ela precisa ser relembrada, né? Porque a experiência de Jonas foi uma experiência muito difícil, né? A gente tem uma tendência de falar de Jonas como pregador, desobediente, foi lá, pregou, enfim, o entre lá e cá é que o bicho pega, né? Porque quando você analisa o ministério de alguém, né? Billy Graham, pegar aí uma unanimidade, Billy Graham, agora a gente não sabe o que o Billy Graham passou, né, rapaz? E o que passa ainda hoje, os sofrimentos pessoais, familiares, né? Físicos e tudo mais. E Jonas, ele descreve esse assunto de uma forma tão concreta, que eu acho que ao ler aqui eu queria que você imaginasse a situação de Jonas. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Onde é que ele estava? Né? Que momento era esse da vida dele? Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Verso 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A descrição que Jonas faz do momento da sua angústia, envolvendo todas as questões submarinas nas quais ele estava envolvido, imerso, né? A gente vai observando o quanto Deus ouviu, o quanto era triste a sua dor, o quanto era difícil o seu instante, o quanto foi complicado para ele viver aquilo, mas o quanto foi importante ele se abrir com Deus e se abrir para Deus. Se abrir com Deus é contar para o Senhor, se abrir para Deus e dizer: Senhor, age na minha vida, por favor. Porque sem essa ação de Deus, irmãos, por maior que seja a sua fé, por maior que seja a sua experiência, qualquer um de nós que quiser se fundamentar na experiência passada ou quiser se fundamentar no nosso discurso de fé, nós estamos perdidos. Nós precisamos do Senhor. Para completar a passagem lida sobre Jonas, Salmos 50, verso 15 nos diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. São períodos da nossa vida, eu quero aqui colocar isso vivido por mim, uma certa época da minha vida. Eu tive uma filha com 1 ano e 8 meses, foi cometida de um câncer e o médico disse: não tem jeito. E aquilo ali me angustiou e eu não sabia o que fazer. Ele disse: volta daí a 30 dias, nós vamos operá-la. E eu me recolhi e chamei a minha esposa e disse: olha, nós vamos orar a Deus, nós vamos fazer 30 dias de busca incessante e eu tenho certeza que Deus vai mudar esse quadro. Mas aquilo ali apertava meu peito, aquilo ali me deu, a vontade que eu tinha era de parar, era de me estagnar, era de ficar isolado, tentando encontrar uma explicação por que a minha filha já nasceu com
com aquele problema, né? Tentando encontrar em Deus uma explicação. E naquele momento eu comecei a clamar ao Senhor, como a Bíblia diz. Então, essa ouvinte, essa moça que nos escreveu, está atravessando um período difícil na vida dela, um período caótico. Ela tem que se apegar com pessoas, entendendo que, como se diz, pessoas que têm uma mente bem sadia, para que ela possa também encontrar ali amparo, não é isso? E biblicamente, e como o pastor falou, procurar um psicólogo, pessoa que vai conversar com ela, dialogar com ela. E eu estava mencionando aqui, irmãos, vocês acham que José não passou por um problema seríssimo de angústia quando ele é vendido 2 vezes para a casa de Potifar, depois foge, vai para a prisão? Imaginem bem o que José passou, que angústia, que problema sério, mas ele venceu porque ele confiava em Deus. E a problemática disso tudo, para o crente, é confiar em Deus, clamar ao Senhor neste momento tão difícil da vida, que ele, com toda certeza, ele vai escrever uma nova história. E quando pensar no passado, o apóstolo Paulo, para finalizar, ele diz assim, Filipenses 3,14, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Em 4,13 ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Livro de Salmos, capítulo 18, verso 6, o salmista diz, na minha angústia invoquei o Senhor. Creio que esse é o momento mais difícil de quem está angustiado, porque você precisa encontrar forças aonde você não acredita que tem. E aonde está essa força? Em você mesmo. Essa força tem que estar em você para se levantar e clamar. Invoquei. Então você precisa invocar, precisa ter força. Eu acho que o fato de descobrir que está na angústia é o princípio, mas tem que ter força. Ouvinte de Olaria dizendo, passei por uma angústia muito grande, meu filho foi preso e em seguida meu esposo faleceu. Como meu filho estava preso, não pôde nem ir ao enterro do pai. Durante esse ano vivi nessa angústia, mas o Senhor usou um vaso para confortar meu coração. Deus falou que está tratando o caráter do meu filho e eu creio. Disse aqui a nossa querida ouvinte, essa expressão, eu creio, parece que é um divisor de águas, ouvinte. Aqui não é uma questão de pensamento positivo, não, é o exercício da fé, não é? Eu creio que Deus está cuidando da minha vida, eu creio que o Senhor que me sustentou até aqui me sustentará até o fim, eu creio na palavra, não é assim, numa frase jargão, não, entendeu? Vai dar tudo certo no final, eu creio que há uma luz no fim do túnel, não, é crer na palavra, né? Eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu creio que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, eu habitarei na casa do Senhor para todos, eu creio, quer dizer, são palavras bíblicas que vão nos dar força para vencer o dia a dia. E é tão simplesmente, na minha opinião aqui, vou usar essa expressão, se tiverem divergindo, fique à vontade, mas é o exercício da fé. É pegar a fé e dizer assim, como é que eu faço? Você tem fé? Tem, então coloque em prática, entendeu? Mas aí é o equilíbrio, isso não quer dizer que você vai ficar assim o tempo inteiro. Pode ser que tenha um momento que você diga assim, orem por mim, não estou aguentando. Queridos, essa é uma realidade. Esse eu creio, na verdade, poderia se resumir em Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja fruto na vide, no final ele termina dizendo, eu me alegrarei no Senhor. Na verdade, quando eu digo eu creio, eu estou estabelecendo um princípio de que eu não abro mão, independente da circunstância. E, gente, esse negócio de angústia é uma coisa tão séria, Deus leva isso tão a sério, que o Salmo 46 nós citamos todos os dias, nós falamos sempre, mas nós esquecemos da grandeza do versículo 1, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Olha que coisa fenomenal, significa Deus dizendo assim, ó, na tua angústia, eu tô lá, você fica tranquilo, você tem minha garantia. Vocês lembram daquele moço chamado Jabes, 1 Crônica, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, a Bíblia diz, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e ele faz uma oração ali tremenda, gente, Jabes vivia uma angústia, você olha pelo histórico do cara, mas ele decidiu clamar ao Senhor. E sabe o que eu acho lindo? É que o versículo 10 vai terminar dizendo, e Deus ouviu o clamor de Jabes. Querido, querida, o Senhor está ouvindo o teu clamor. Não se preocupe,
tudo na vida é uma fase. Mateus 24:35 diz: pode passar os céus, podem passar a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Ou seja, você não está livre da angústia, mas você tem certeza de que Deus está contigo na angústia. Louvado seja Deus. Vale a pena ressaltar que não basta a sua palavra se não houver atitude. Exato. Em todos os personagens citados houve atitude. Então Jesus se angustiou no Getsemane. Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Eu vou prosseguir, eu vou carregar a cruz. Então, em todas as bases bíblicas aqui citadas, a atitude é uma das coisas que fez com que as pessoas se levantassem. O JR citou acerca de Jonas. Perceba que na base bíblica citada lá no versículo de número 9, ali no versículo onde ele vai tratando, capítulo de número 2, ele vai falar sobre isso. Olha, votei, pagarei. Ou seja, não é uma oração somente eloquente, não é só uma oração bonita, não são só palavras. Embora que faltem forças, embora que a tristeza seja aguda, ainda assim eu vou me levantar, vou me posicionar. Salmo de Asaf, Salmo 73, 77, embora ele fale da tristeza que está sentindo, ele diz, não, eu vou para o santuário, até que entrei no santuário. Então, eu sei que a confissão, a palavra eu creio é forte, mas ela vai se tornar produtiva quando você agir de acordo como quem crê. Ouvinte de Campo Grande contando, ficar angustiada, viver dessa forma é muito ruim, conta ela. Eu passo por isso, mas busco a Deus em oração, tenho um acompanhamento do meu pastor e vou superando. É preciso andar sempre na dependência de Deus. Outro ouvinte de Cosmos dizendo, desde que perdi a minha segunda esposa em 2009, eu me sinto angustiado. Acredito que pelo tempo era para eu já ter superado. Por que eu não consigo? Pergunta aqui o nosso querido ouvinte, está em Cosmos. Ouvinte, cada um reage de uma forma. Não tem regrinha, rapaz. As pessoas querem estabelecer isso achando que ser humano, ele é igual, mas nós reagimos de forma diferente. É claro que você não pode ficar preso a vida inteira, né? Você tem que honrar as pessoas, agradecer a Deus pela vida delas, pelo tempo de convívio, mas é necessário seguir em frente. Agora, seguir em frente não quer dizer entrar em outro relacionamento, tá certo? Seguir em frente é sentir a paz, é sentir a tranquilidade que só Deus pode gerar na nossa vida. Por isso eu repito, existem muitos chavões, eles são legais, cara. São legais, entendeu? O Facebook tá cheio, aquelas frases de impacto, né? Eu adoro frase de impacto, eu faço muita frase, eu sou frasista, gosto de frase, entendeu? Mas a frase, ela é legal, mas não é ela que vai colocar você de pé, entendeu? O que vai colocar a gente de pé é a palavra de Deus, é o evangelho, é as sagradas escrituras, são as sagradas escrituras. Você pega uma palavra, você pega um salmo que é tão cheio de sentimento, tem paixão naquilo ali, né? Os escritores dos salmos, né? São alguns, eles retratam ali a existência humana, o coração humano, a mente humana, no mais profundo, sabe? Nas mais diferentes ocasiões, eles são verdadeiros. A Bíblia não esconde as pessoas que têm momentos de fragilidade. Eu tenho pena da pessoa que acha que ela é forte o tempo inteiro. Tá enganando a quem com essa história? Tá querendo enganar quem? Não, eu passei por isso, venci aquilo. Poxa, todos nós passamos por lutas e tudo mais, mas eu gosto de ler a Bíblia porque ela me mostra que aquele que era fraco, ele foi fortalecido pelo Senhor. Eu acho que o caminho é esse. Eu sou fraco, mas eu sou fortalecido pelo Senhor. Aquele que se considera forte, ele vai estar com o tanque cheio. Só que o tanque cheio está cheio de vento. E vai chegar uma hora e esse carro não vai andar. É verdade. Aqui em Abacuque, para completar rapidamente, 3,16. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu, e a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele vai conversando com Deus. Aqui no finalzinho, quando o pastor mencionou, ele entende que ele estava com muitos problemas, e aí ele passa a entender o porquê que Deus estava permitindo que os seus inimigos triunfassem sobre ele. E ele disse assim, na minha angústia, ele disse assim, Senhor, eu entendi, agora eu vou me acalmar, agora eu vou me tranquilizar, porque eu sei que tu está comigo, eu sei que tu está comigo nesta causa, eu vou ter vitória. Então, ouvinte, creia unicamente no Senhor, confia no Senhor, Ele tudo fará, viu?
Outro ouvinte contando: eu já sofri angústia profunda pelo fim do meu relacionamento, não sentia mais o chão, não tinha mais forças, porém me ajoelhei e não tinha forças nem para clamar. Eu somente chorava e então senti uma paz sobrenatural. Daí eu realmente senti a presença do Senhor ali comigo. Dependência. Salmo 121, também vai tratar disso. Há uma experiência que está em meio de um vale, né? E Davi, ele contempla os montes e ele está lá no meio. Ele fala: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Isso é muito forte. Que fez os céus e a terra. Então, nesta hora, você tem que olhar para o alto. Nesse texto aqui fala de estavam os templos nos altos, né? E ele contempla os templos. Por quê? Porque é no templo que você vai ter o compromisso da comunhão com os seus irmãos, é no templo que você vai ouvir a voz do Senhor, mas há uma necessidade. E por falar em fé, entender o seguinte, que fé não é conquistar o que você sonha. Ter fé não é alcançar o que você está almejando. Ter fé é aceitar incondicionalmente o que Deus vai te dar, o que Deus vai proporcionar para você. Pode ser que você queira a cura e ela não venha. E ainda assim a vontade do Senhor é concretizada e em tudo devemos dar graças. Existem duas expressões, duas histórias na Bíblia que eu amo. Um é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, que a Bíblia diz que um dia ele foi orar a Deus para reclamar de um espinho na carne. E ele diz que por várias vezes ele orou. E um dia o Senhor se apresentou para ele. E Deus não foi aquele negócio, eis meu servo, assim eu te digo. Deus chegou e disse: Paulo, a minha graça te basta. Sabe qual é o problema? Nós queremos mais que a graça. Nós temos que entender que graça é o suficiente. Graça significa favor imerecível. E aí ele termina concluindo a vida dizendo assim: olha, aí eu entendi que quando eu estava forte eu era fraco, e quando eu estou fraco aí é que eu sou forte. Ele está dizendo: eu dependo de Deus. E aí, para terminar a minha citação, que talvez seja a última, eu amo essa passagem de Ezequias, Isaías capítulo 38, isso é fantástico, versículo 1 e 2. Naqueles dias Ezequias adoeceu e esteve à morte, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Olha que sentença do próprio Deus. Olha o versículo 2. Então ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te que de modo tenho andado diante de ti em verdade e com coração perfeito, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Se você ler o restante, vai dizer que Deus teve misericórdia, que Deus se voltou para ele. Quer mais um segredo? Ezequias recebeu cartas de um rei dizendo: eu vou acabar com você, eu vou te matar. Ele se angustiou, ele recorreu a quem tinha o socorro. Ele foi ao profeta, o profeta o levou à casa do Senhor, e a Bíblia diz que ele apresentou a carta ao Senhor. Ei, se você está angustiado, corra para os pés do Senhor, busque auxílio profissional, sim, mas não se esqueça, nos pés do Senhor a sua angústia pode ter um fim. Ainda segundo Crônicas capítulo 20, rei Josafá, uma grande multidão, amonitas, moabitas da montanha de Seir. A Bíblia vai dizer, ou melhor, vai dar a base para dizer quantitativamente maiores, mas qualitativamente não. Josafá, ele coloca os olhos no Senhor, temeu, diz o texto, que ele temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor, todo mundo jejuando, clamando, era criança, era bebê de colo, enfim, todo mundo no mesmo propósito. E ainda vale a pena ressaltar João capítulo 16, versículo 33, muito conhecido, mas olha que tremendo, o texto começa dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Aí na sequência ele diz: no mundo tereis aflições. Jesus diz isso, que paradoxal. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz, no mundo tereis aflições. Que paradoxo é esse? É como se ele estivesse dizendo, permita-me parafrasear, é como se ele estivesse dizendo: ainda que eu tenha vindo para trazer paz, para que vocês tenham paz em mim, não tem jeito, vai ter momentos de aflição na terra. Eu gosto de Jesus porque ele fala claro, ele não massageia ego, ele é muito real no que ele está dizendo. Olha, vai ter guerra, vai ter tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, na guerra você não vai estar sozinho, na angústia você não vai estar sozinho. Tem paz em mim, porque em mim é que tem a verdadeira paz. Ouvinte contando aqui, ouvinte de Nova Iguaçu, tem pouco mais de um ano que eu vivo angustiada e em depressão. Meu esposo me deixou depois de 45 anos, conta a nossa ouvinte, e nesse tempo só, a cada hora um novo problema surge: angústia, depressão, baixa autoestima, pressão alta, infarto e solidão. Eu me trato, tomo remédios, tenho apoio da minha igreja e muita fé que Deus, mesmo passando por tudo isso, tem me sustentado. Não tem sido fácil
A ouvinte conta, mas ouvinte, vamos prosseguir na caminhada. Você tem ouvido tantas histórias aqui. Um de nossos ouvintes aqui dizendo: JR, eu fiquei viúva em 2003 e eu deixei Deus agir. E Deus tomou conta da minha vida de maneira especial. E o pastor Erison, que é meu amigo pessoal, estava ao meu lado nessa época toda. Diz aqui o nosso ouvinte, depois eu te digo o nome dele aqui, está em Caxias agora. Eu queria mostrar para você que está aqui no estúdio, companheiros, olhem aqui, olhem para cá. Esse aqui é onde a gente está recebendo o nosso WhatsApp. Essas são as mensagens que nós recebemos hoje, e eu faço isso aqui para que vocês vejam e acompanhem. E isso aqui é para encorajá-los e encorajar o ministério dos irmãos que aqui estão e encorajar os nossos pastores queridos que estão nos acompanhando agora, para dizer que é um programa que atende ao ouvinte, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas o ponto aqui é o seguinte: muita gente está precisando conversar. Muita gente está precisando conversar. Eu sei que é muito difícil arrumar a nossa agenda. A nossa agenda é muito complicada. É pouco inventar a tal da agenda. Nós viramos escravos dela. Ela puxa a gente para um lado e para o outro. Mobilidade urbana está difícil. O nosso tempo diminuiu. Mas parece, pelas evidências todas, que as pessoas estão precisando conversar. E nós precisamos criar alguma coisa para que as pessoas possam ter tempo para conversar um pouco mais e orar. E eu quero agradecer o ouvinte querido pela confiança, pela credibilidade. Não dá para ler tudo, você sabe muito bem disso, mas todos os assuntos estão sendo tratados com carinho, com muito respeito. E eu queria deixar com você, ouvinte, uma música, uma dessas músicas que tocam o coração da gente, né? Que fala um pouco sobre esse assunto, sobre a tristeza, problemas, dificuldades, mas a presença de Deus ao nosso lado. Quando eu chorar, Bruna Carla. Tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu. Oh,
É desse jeito que nós caminhamos na presença do Senhor, contando com a sua graça e com a sua misericórdia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Você é uma pessoa que vive constantemente angustiada, dando destaque ao sim. 43% dos ouvintes por telefone afirmam que vivem assim. 34% deles no site também vivem da mesma maneira. Muito obrigado, você ouvinte amado, muita gente aqui no Facebook, a gente leu também aqui participação dos nossos ouvintes, contando, relatando as suas experiências, as plataformas todas disponíveis para participação dos nossos queridos e amados ouvintes. Eu agradeço muito, quero relembrá-los aqui que nós da 93 FM estamos apoiando a campanha das 10 medidas contra a corrupção. É uma campanha lançada pelo Ministério Público, são 10 medidas especialíssimas, você pode ter acesso a elas através das redes sociais da 93 FM, também através do nosso site. É uma campanha muito especial que visa exatamente combater a corrupção no país. Você imagina bem, nosso ouvinte hoje contou que foi a uma clínica e chegou lá, não conseguiu o atendimento. Imagina bem se o dinheiro que nós arrecadamos aqui, que você dá, que eu dou, com os impostos que nós temos pago ao longo de toda a nossa vida, você imagina bem se esses atendimentos não poderiam ser mais eficientes. Claro que eu estou aqui quase que num sonho, né? Mas é necessário que a gente combata essas coisas e esse combate é possível. Botar gente na cadeia, tirar o dinheiro que eles roubaram, tudo isso é possível. Depois nós temos que votar bem, eleger bem as pessoas, são passos fundamentais e é muito bom que a gente participe, que a gente como igreja participe. Eu já fiz isso na minha igreja, eu já assinei e quero encorajar você a agir da mesma forma, que é um momento muito precioso e muito especial da história do nosso país. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte contando, olha, mesmo sendo cristã, nenhuma das mulheres da minha família se casaram virgens. Eu consegui casar corretamente, mas me disseram que devo orar, porque essa maldição pode cair sobre as minhas filhas. Isso é maldição? Isso é um comportamento apreendido e repetido, hein, gente? No caso de maldição, se for isso, como é que a gente quebra? E se for comportamento, quais são as atitudes necessárias para que as minhas filhas não repitam os mesmos erros? E já que estamos falando de maldição, pergunta aqui, ouvinte, existe maldição hereditária? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Quero agradecer a presença dos queridos companheiros. É uma saída bem objetiva aqui. Na sequência, nós vamos apresentar aqui uma matéria especial elaborada pela nossa equipe, liderada pelo nosso querido repórter Juliano. E nós vamos apresentar essa matéria sobre a questão do câncer de próstata. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Na sequência, nós vamos orar. Vamos orar e vou pedir o pastor Elison para orar conosco pelo assunto de hoje, também pela questão da campanha do combate ao câncer de próstata, também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Vamos começar a despedida pelo senhor, pastor Elison. Apenas deixar, leia Josué 1:9 e ser forte no Senhor. Muito bem, muito obrigado, pastor Jorge. Um forte abraço e um beijo no coração a todos os ouvintes da 93, é melhor. Que Deus te abençoe. Isaías 44, versículo 3. Pastor Manuel de Matos, obrigado, beijo abraço. Beijo no coração de todos, eu que agradeço, sempre um privilégio. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Pastora Carla. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Muito bem, vamos aqui à matéria, agradecendo aqui aos companheiros. Na sequência, nós vamos orar juntos aqui na 93 FM. Eu sou o pastor Adélio de Jesus Praça, moro em Guadalupe, tenho 68 anos. Adélio faz parte de uma estatística que somente no Brasil, por ano, inclui outros 69 mil homens. São as vítimas do câncer de próstata, uma glândula do sistema reprodutor masculino muito parecida com uma castanha. Adélio descobriu a doença após visita ao médico. Quando eu fui, já estava constatado câncer, então o médico achou melhor que teria que operar. Então fizemos exames, eu operei. Levou mais ou menos uns 3 meses até a cirurgia. E eu aconselho que todos façam os exames antes, né? Para que não aconteça de ficar igual a mim, que eu fiquei muito tempo sem ir
fazer esses exames, então é muito importante que a pessoa vá e veja logo, para não chegar a esse ponto. Os médicos dizem que, descoberto no início, o câncer de próstata tem 90% de cura, mas para isso, o paciente precisa deixar de lado o medo e o preconceito. O oncologista Fernando Maluf destaca a importância em se fazer os exames de rotina. Então essa campanha tenta conscientizar o homem brasileiro de que é importante uma avaliação regular com o médico, principalmente quando não está sentindo nada, porque esse é o melhor momento de você diagnosticar qualquer tipo de doença, quando você não está sentindo alguma coisa e aparece uma alteração no exame clínico ou no exame laboratorial e não, obviamente, por um sintoma que surgiu. O câncer é uma multiplicação sem controle de células doentes e nem sempre se manifesta de forma rápida. Quando os sintomas aparecem, os tumores podem estar em estágio avançado. Os homens sentem dores nos ossos, dor ao urinar e vontade constante de ir ao banheiro. Alguns fatores são considerados de risco e observá-los também é importante. Homens de pele negra, com peso acima do ideal e com histórico familiar de câncer de próstata, devem se cuidar mais. Seu José Paiva, de São Gonçalo, diz que é preciso deixar a vergonha de lado. Tem que tratar, né? Se a gente não tratar, morre. Vai só crescendo cada vez mais, né? E lastra, né? O corpo inteiro. Após diagnosticado, o câncer de próstata é combatido com cirurgia e radioterapia. Mas é o diagnóstico precoce que define e determina o sucesso do tratamento, como explica o doutor Fernando Maluf. A gente sabe que o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, você pode atingir chances de cura que suplantam 97%, 98%. Ou seja, são chances de cura extremamente elevadas. Então, para qualquer tipo de doença, quanto mais precoce os médicos diagnosticarem, não só mais alta a chance de cura, mas também mais simples são os tratamentos, menores os efeitos colaterais, menores as sequelas. Alguns homens podem desenvolver, após o tratamento, a incontinência urinária, que é a perda do controle de segurar a urina, ou mesmo ter problemas com a função erétil. É um golpe na autoestima. Hoje, técnicas modernas devolvem aos pacientes a qualidade de vida que tinham antes do diagnóstico, como explica o urologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Cristiano Gomes. Os problemas de ereção no homem que operou a próstata por causa de um câncer são tratados da mesma maneira que a gente trata um indivíduo que nunca operou a próstata. A gente procura sempre ir os tratamentos menos invasivos para os mais invasivos, e a gente só vai para os tratamentos mais invasivos se as coisas mais simples, mais baratas, com menos efeitos colaterais, não tiverem um efeito desejado para aquele paciente. A palavra câncer ainda assusta, mas a diferença entre vida e morte está na atitude de cada um. Stone Rocha teve a doença e, para ajudar outros homens, gravou um depoimento sobre o caso dele e disponibilizou na internet. Se eu não tivesse feito esse exame agora, identificado que aos 46 anos eu tenho isso, imagine se eu fosse fazer esse exame aos 50, 52, 53 anos. Como é que esse CA, esse câncer estaria dentro de mim? Então, para não ser muito tarde, procura fazer os seus exames, lembrando que não tive sintomas nenhum. Com colaboração de Fernanda Paredes e da agência Rádio Web e trabalhos técnicos de Jair Cardoso, reportagem Juliano Medeiros. Deus, nós queremos colocar as pessoas que estão com angústia, com depressão nas tuas mãos. Cuida, porque esse assunto que aqui tratamos é tão relevante, que a tua promessa se cumpra na vida de todos estes. Guarda também aqueles que estão em tratamento, como agora que falamos aqui da próstata, e que seja realmente a tua ação. Abençoe esta emissora e todo o programa que aqui é estabelecido para glorificar e honrar o teu nome. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.